Esse é o podcast Petit Gâteau. Tudo bom, Raquel? Tudo bem, e você? Eu tô ótimo. Nosso primeiro episódio, né? Episódio piloto. Então, sei lá, acho que seria bom a gente começar explicando para as pessoas, talvez, o que seria o nosso podcast. O que você acha? Bom, a gente sabe responder essa pergunta? O que seria eu o nosso acho que podcast? eu sei. Eu acho que eu sei porque eu sei o que ele significa pra mim. Então fale. Bom, pra mim esse podcast significa uma vontade de falar, porque, né, a gente Fala pelo pra menos fala pra cacete, gostamos pouco de falar. Usar a minha cabine, que às vezes ela fica parada sem eu ter trabalho, então já que tem aqui microfone, a cabine prontinha, por que não fazer um podcast? E essas belas vozes. Nossas belas vozes, colocar as nossas vozes pra jogo. Essa dicção maravilhosa. Maravilhosa e, né, tô falando aqui por mim, ter alguma coisa pra fazer, né? Porque às vezes eu não tenho nada pra fazer da minha vida. No meu caso é procrastinar, porque eu tô cheia de coisa pra fazer em casa. Uma peça pra escrever, umas plantas pra molhar. Chique, né? A pessoa faz doutorado. Séries pra assistir. Tô aqui. Não, no meu caso não. É pura vagabundagem. Não, mentira. Mas é porque, enfim, eu tenho muito tempo livre, meu trabalho é muito flexível, então às vezes eu fico entediado e... por que não fazer um podcast? Mas então, né? Tema desse primeiro episódio, do episódio piloto. Coloquei uma caixinha de pergunta no meu Instagram para que os nossos ouvintes pudessem contribuir com o material para esse primeiro. Ouvintes que não ouviram nada porque o episódio é piloto. Exatamente. E a caixinha de pergunta que eu coloquei no Instagram, eu também não avisei que era para um podcast. Ótimo. Processos. Ninguém vai processar a gente porque eu não vou divulgar nomes, tá? Até se você estiver ouvindo isso, se você participou das minhas caixinhas de pergunta no meu Instagram, que é flopadíssimo, por sinal, eu não vou citar. Continua respondendo, por favor, mas não vou divulgar nomes. A não ser que você queira. Mas enfim, a caixinha de pergunta que eu coloquei foi a seguinte: você teve ou tem ainda, quando você era criança, enfim, ou ainda tem hoje em dia, crush em algum personagem, especificamente de desenho animado, mas eu deixei aberto assim para vários tipos de personagem. E eu perguntei isso porque eu fiquei pensando em mim, né, na minha resposta. E eu já não era mais tão criança assim na época, eu devia estar ali na minha adolescência ou pré-adolescência, não vou lembrar, mas eu tinha crush no Tarzan. E não é Tarzan o do seriado não, que era um ator e tal, era o Tarzan da Disney. Eu tinha ali um certo crush nele, eu já via ele com outros olhos. Mas o Tarzan, eu acho ele muito pessoa, né? Porque, por exemplo, eu já tinha um crush mais no Simba. Em cima do Rei Leão, uma zoofilia rolando ali. Não é zoofilia, até porque, gente, eu tenho um gato. Então é importante dizer que não é esse lado. Mas, assim, é pela personalidade do Simba. Entendi. A voz do dublador, o andar, era uma coisa mais posturada. Você sabe que o dublador na época era uma criancinha, né? O Patrick... Eu era uma criança também, gente. Patrick Oliveira, não eu não sei. Eu tava vendo o videocast do Ícaro Silva e parece que ele fez o Simba também. Não sei em que momento. Não sei também. Deve ter sido nesse live action agora. Eu acho que sim. Deve ter sido. Mas, por exemplo, é interessante você dizer isso, porque algumas das respostas das pessoas na minha caixinha de pergunta foi assim, tinha animais, dinossauros, foram respostas bem interessantes. E aí, assim, no meu caso, né, eu fiquei antes de passar para a resposta das pessoas, eu fiquei me analisando o porquê do Tarzan. E eu cheguei à conclusão de que é um crush no Tarzan, é claro, no desenho. Eu acho aquele desenho bonito, atraente, másculo. Mas eu também relaciono com outras coisas. Por exemplo, eu também gostava muito do George, o Rei da Floresta. Okay. Então, assim, tinha aquela novela Uga Uga, lembra? Com o Cláudio... Sim. Eu não sei pronunciar o sobrenome dele. Heinz. Enfim... me chamava a atenção, eu lembro... Novela super cagada, né? Se a gente assistir hoje em dia... Não, hoje em dia... Não, todas as novelas das 7 da Globo, hoje em dia, não tem como você assistir. E ela saiu há pouco tempo fazendo várias merchans, né? No Globoplay? Do Globoplay, do podcast das meninas, do... Quem pode. Mas ela saiu no Uga Uga e era uma novela que eu gostava muito. E eu tentei assistir, eu acho que eu assisti uns 7 episódios. E não conseguiu. Eu fiquei, caramba, não vou conseguir assistir isso.
sabe? Não dá. Eu não assisti a primeira vez e não tentaria assistir agora, mas eu lembro que... eu também... foi o que eu falei, né? Eu não assisti a primeira vez, quando foi exibido, mas eu lembro que a minha irmã assistia e ela tinha o CD da novela, o CD internacional. E eu lembro que a capa e a contracapa do CD Era a bunda dele. mexeram com a minha imaginação de criança gay por conta do Cláudio Heineken, de outra merchan, de Tanguinha. Então Por essa favor, coisa patrocinem a gente. Então essa coisa de um homem meio que selvagem, de Tanguinha ali na selva. Então, o meu também tem aquilo selva. que me chamava atenção. Olha que curioso. É. O meu É uma também coisa tem selva. animalesca, né? Leão, não sei o gente. quê. Não tinha parado pra pensar nisso, Tá mas vendo? o meu... Porque assim, tem o Simba lá sendo levantado, não é esse baby. E tem o Simba, né, mais velho e tal, lá com o babyzinho dele. Eu gostava dele... Adolescente ali. Hakuna Não é quando ele vira o pai, né? O Rei Leão. É quando ele encontra a Nala. A Nala. Que aí é aquele momento que é lindo, olha eu. Porque tem uma cena da cachoeira e eles Nossa, brincando. nem lembro. Eu lembro. Nossa. Não, mas então, é engraçado, né? Um detalhe. Por que eu lembro? Meu pai alugou a fita e passou por um outro vídeo cassete pra gravar. Então ele pirateou o vídeo. É uma curiosidade que quando ele pirateou, ele estava testando e ele mudou de canal e conseguiu pegar a Cássia Kiss meditando grávida e depois volta. Nossa. Então, toda vez que a gente assistiu o Simba, entrava a Cássia Kiss meditando grávida na cena de levantar o Simba, logo no início do filme. E meu irmão, ele viu o Rei Leão mais de 70 vezes. Meu Deus do céu. Mais de 70 vezes. Ele era quantos anos, assim, mais ou menos? Porque criança tem disso, né? Eu tinha uma prima, que uma época da minha vida eu morei na casa dela, porque, enfim, minha casa estava em obra, a gente passou um tempo na casa da minha tia. E essa minha prima, ela era muito pequenininha. Cara, sem brincadeira. Todo dia ela via o desenho do Hércules. Todo dia. Eu hoje em dia não lembro mais, mas na época eu sabia todas as músicas. Eu confundi o Hércules com o Tarzan. Obviamente, Nossa, não de cenário, né? Não. Porque são, né, pelo amor de Deus. Mas Eu acho o traço do Hércules feio. O Hércules é um personagem que nunca me despertou absolutamente nada. Apesar de ser um cara padrão, forte, não sei o quê. Mas eu acho o traço do desenho meio feio, umas curvas meio, meio esquisitas. Agora falando de traço, de desenho e ainda voltando pro lance do crush, um desenho que eu achava interessante, que eu nunca parei pra assistir, meu irmão assistia, era Johnny o Bravo. Sim. Porque ele era o símbolo do que hoje é o hétero-top. Ele teria tudo pra ser, tipo, o crush de qualquer... Mas o traço é O traço é esquisito e a personalidade dele é esquisita, Sim, né? Não, e o traço do Johnny Bravo me lembra muito o traço do desenho do Hércules. Olha. Então, sei lá, eu acho que não me atrai. Entendi. Não me atrai não no sentido de achar bonito, mas de crush, assim. Eu não ia pelos traços, eu já ia mais pela personalidade, assim, aquela coisa do... Não sei, uma coisa mais... Agora você sabe que eu tenho um amigo que recentemente ele também faz muitas enquetes no Instagram dele e recentemente ele fez uma enquete sobre isso. Eu até falei pra ele, poxa, me dá as respostas que as pessoas botaram na sua enquete porque as pessoas participaram bem mais. E quando ele botou, aí eu também sempre participo das enquetes dele, e aí me veio na cabeça, eu tô falando aqui de você, zoofilia, não sei o que do animal, eu falei do Tarzan, mas na minha cabeça também, depois, quando eu fui responder a enquete dele, me veio um animal na cabeça, que era meio que, não crush, mas assim, sabe quando eu bati o olho nesse animal do desenho, e eu pensava assim, nossa, se tivesse uma versão humana dele... ia ser um chuchuzinho. Você não vai saber quem é porque é um Pokémon. O Entei. Mas depois eu vou te mostrar. Ele tem traços assim... Ele é um cachorro, meio tigre, sei lá. E ele tem uns traços assim, como se ele tivesse... Eu imagino ele sendo um homem com o queixo assim bem quadrado, aquela cara assim bem esculpida, com uma barba assim meio vermelha, meio ruiva. E ele é forte, ele é um Pokémon lendário. Então, sei lá...
pensando assim, se eu tivesse que escolher um personagem de desenho que não fosse humano pra dizer que seria o meu crush, eu acho que seria o Pokémon Entei. Eu não o conheço porque Pokémon não é a minha praia. Na verdade, desenho não é a minha praia. Eu acho até curioso. A gente tá fazendo um piloto sobre desenho. Os meus amigos que vão ouvir esse podcast vão ficar, gente... Olha o Entei. Tá vendo? O Mega vejo um homem aqui assim, com uma cara meio forte, né? enfim. Ele é meio uma coisa meio brava. Não, mas enfim. É o porte, ele é posturado. Entendi. Ele é posturado, tá. E você falando desse queixo marcado, e o próprio Hércules tem esse queixo, é um queixo que eu não curto. Sério? É um queixo Ben Affleck. Eu não gosto do queixo Ben Affleck. Eu não gosto desse queixo, ou eu sou americano. Entendi. Eu não curto esse queixo. Eu tenho problemas, assim, tipo, às vezes eu digo, ai, que saco, muito padrãozinho, que não sei o quê. Mas, gente, no final das contas, eu curto um padrão, então, enfim. O padrão americano não é muito a minha praia, assim. Vamos passar para as respostas das pessoas. Vamos parar de falar da gente? Então vamos lá. É difícil, né? Ó, começa pelo que teve mais voto, porque teve um personagem que apareceu várias vezes. Comece por esse. Aladdin. Aladdin. Você acredita que eu acho que eu só assisti uma vez Aladdin? Sério? Sério, não tenho... Tipo assim, qual é a história do Aladdin? Tem um gênio lá, tem um tapete... Eu acho que tem alguma coisa que voa. Acho que tem um papagaio, um periquito. Nesse nível de... Não entendo. Mas você lembra, obviamente, da figura do Lembro Aladdin. da figura dele. Cabelo preto, uma coisa, né, mais... Árabe e selva também, né? Porque ele tem uma coisa do malandro, não tem uma coisa assim? Tem. Então, ele sai do príncipe. Sim. Ou ele é príncipe, ele vira. Mas ele rouba no início. Olha. Então ele é aquele Mas malandro. Ele é tipo um Robin Hood? Não, ele rouba pra ele mesmo. Olha, o pessoal gostando de um cafajeste desde pequeno. Interessante. Ele vive de pequenos furtos, assim. Olha, gente. Gente, é isso mesmo, né? Aquele. Não, eu vi o filme, eu vi o live action, eu gosto do Aladdin e eu esqueci um pouco. Mas é isso. Ele foi o que recebeu mais voto. Eu acho... Ele é bonito, mas eu não citaria como meu crush. Eu acho que de Disney, de uma coisa mais assim, eu já iria pro lado da Bela e a Fera. Então, responderam também. Aí. E responderam, Bela e a Fera, responderam o Gaston da Bela e a Fera. E, nossa, eu detesto o Gaston. Eu acho ele... Eu acho ele meio brega. Ele é brega, eu acho ele esquisito. Eu acho ele meio brega, assim. Não gosto. E aí responderam a Fera. Só que o engraçado foi que teve pessoas que responderam Fera e fizeram questão de especificar antes de se tornar homem. Então é a fera mesmo, aquele animal lá. E teve gente que respondeu Fera depois que se torna homem novamente. Eu não consigo escolher. Eu acho que o príncipe é o mais bonito dos príncipes. Eu acho que ele é o único com cabelo comprido e olho claro. Exato. Cabelo castanho. Um cabelo castanho meio claro, assim, meio louro quase. Isso. Não chega a ser loiro, né? Aqueles príncipes loiros. Sim. Mas é mais castanho. E eu já curto mais essa pegada. Mas eu não consigo separar, assim. O conto de fada favorito, o meu conto de fada favorito, é justamente A Bela e a Fera, que eu assisti bastante. Eu lembro pequena assistindo. Sim. Então eu curto essa pegada completamente problemática também, né? Porque uma coisa meio síndrome de Estocolmo. Mas tudo bem. E tem outra coisa. Na verdade, duas coisas, dois detalhes. Eu assino... Gente, pelo amor de Deus, patrocina a gente, hein? Mais um merchan. Exato. Eu assino a Disney Plus e a minha fotinho é a Fera. A Fera. É justamente a Fera. Eu faço mostrar Antes ou depois de virar... Antes.
Antes, é a Fera. E, na verdade, quem assina é meu irmão, obrigada. Eu já ia pedir a senha, droga, agora eu já não vou ele. pedir mais. Não, mas assim, ele assina tudo e eu, todo tá. mês, dia 2, que por sinal eu já paguei. Paga uma quantia. Eu pago uma quantia pra tudo isso. Mas eu tava pensando em Apple, patrocina a gente, em baixar a Apple, porque eu tô com uma lista de séries que eu não tô conseguindo me segurar. E aí, nem que eu faça aqueles gratuitos, né, e Sim. maratona. Mas enfim. E a outra coisa que eu ia falar em relação à Fera... tem a coisa da França, da cultura francesa, porque se passa na França e tudo mais. Que te atrai. Que me atrai. Tudo bem, pequena não tinha essa coisa, né? Não fazia ideia. Mas eu já assisti, na verdade, esse filme, a versão francesa, eu assisti na França a primeira vez. Chique. E eu tive uma crise de choro no cinema. Gente! De tipo, ai meu Deus, eu tô em Paris, vendo a Bela Fera, ai meu Deus, aquela coisa. E o ator que fazia Fera é um ator que eu tenho um crush, que é considerado um galã feio, mas... tá. Vincent Cassel. Gente, e ele também tem uma idade, né, mas não é novinho, assim, ele tem uma idade mais... Isso, pra mim, não é o menor problema. Não, mas assim, é engraçado, porque o Vincent Cassel, eu também acho, ele é bem charmoso. Ele é bem charmoso. E ele fez a Fera, né, tanto a Fera quanto a Fera Príncipe. Então, pra melhorar, eu já gostava dele, como ator e tal, e como pessoa. E aí, quando eu o vi como Fera, eu falei, encaixou, pronto, carimbou, eu realmente tenho um crush na Fera. No Vincent Cassel e na Fera. Exatamente. Eu queria que o Johnny Massaro fizesse a Fera. Nossa! Aí a gente já começa a falar de outras coisas, né? A gente já começou com o crush em desenho. É curioso, porque o Vincent Cassel já foi o pai do Johnny Massaro, naquele filme do Selton Mello. Exato. Então, o Vincent Cassel é o seu exemplo de galã feio. Sim. E o meu é o Johnny Massaro, apesar de que eu não considero ele feio. Nossa, eu pago muito pau pro Johnny Massaro. Desculpa meu namorado que tá ouvindo esse podcast. Você viu Malhação na época do Johnny Massaro? Nunca vi Malhação na vida. Isso. Nada contra. Na vida? Na vida. Me desculpe as pessoas que assistem Malhação, acho ótimo. Mas nunca assisti na vida. Nunca fez parte da minha Gente, cultura. Jura? Não. Gente, se voltasse agora, eu estaria assistindo. Eu acho que na hora de Malhação eu via Chaves no SBT. Eu tive uma infância... Mas Chaves mudava de horário o tempo todo. Pois é, mas nessa época mais ou menos. Eu acho que eu tive uma infância e adolescência muito mais SBT do que Globo. Eu acho que eu passei ali por tudo. Por tudo, porque teve uma época também que o Pokémon passava na Record. Na Eliana. E meu irmão via. E aí eu via porque meu irmão tava vendo, então eu cheguei a passar ali pela Record. Mas, Globo eu assistia, assim, as novelas, é claro. Bambu Luar, Fada Bela. Não, eu também assistia Fada Bela. Mas depois eu ia pra escola, que eu estudava de tarde. Aí eu voltava e via Chaves. Aí o que eu via Quando eu voltava da escola, eu tava dando Malhação, eu acho. TV Cruz. Só que aí eu via Chaves. Via TV Cruz. TV Cruz eu via. Crush em desenho? Vamos voltar ao nosso foco, senão a gente tá falando de outra coisa. Sim, mas aí, só voltando em crush, TV Cruz. Você tinha crush em alguém? Eu tinha crush tanto no Caju, que não é um desenho, né? Mas era o personagem, o ator. Personagem. Diego Ramiro, o nome dele, do ator. Oi, Diego. E por incrível que pareça, que é meio zoadinho, não zoadinho, mas assim, sai um pouco, né, da linha galã, ou enfim. No Pateta. Meu Deus do céu, Raquel. Só que não é o Pateta, deixa eu explicar. Não é o Pateta, Mickey, Pluto, não é esse Pateta. É o Pateta... Da TV Cruz, que era o pai do Max. Exatamente. Vamos todos juntos, Exato, eu adorava. Tinha um crush no pai do Max. Eu amava o desenho, mas, meu Deus do céu, nunca que o Pateta povoou os meus pensamentos... Sim. Eu ia falar eróticos. Não, eróticos não, porque eu era criança. Não era erótica. Mas isso é engraçado, né, a gente pensar que... E eu já tava mais velhinha, assim, não era tão pequena, assim, Pois é. Eu acho que devia ser 1997 isso, devia ter, sei lá, não sei fazer essa conta agora.
Mas é legal, é engraçado a gente ver isso, né? Eu Porque tinha 9. são interesses que vêm, né? Desde a infância, aquele, né? Já querendo Uhum. levar a Justificar. discussão para um outro nível. Mas é interessante que, né, esses crushes estão aí desde sempre. Sim. Só para terminar, como a gente começou com a Disney, então teve o Gaston da Bela e a Fera, a Fera, tanto antes e depois de virar príncipe. Aí apareceu também aqui o Príncipe Philip da Bela Adormecida, nem sei como é que é a cara dele. Não lembro também. Porque a Bela Adormecida já é um desenho mais antigo, né? Então eu acho que é aquele traço mais antigo, assim. Eu não lembro. Príncipe mesmo, só a Bela e a Fera. Aí botaram também de príncipe o Eric da Pequena Sereia, e eu acho ele também lindo. Acho ele lindo, o Eric. Porque ele tem o de cabelo preto, com uma blusa branca. Uma blusa branca meio rasgada, ele tem uma coisa assim meio uma coisa pirata, meio cigana. Botaram o Hércules, um amigo meu respondeu o Hércules. Aí colocaram o Mégara, que é do desenho do Hércules. Não sei. Eu acho que eu nunca vi o desenho do Hércules, por isso que eu confundi o Hércules com... Mulan. Botaram Nunca vi. Mulan. Nossa, é muito bom o filme. Dizem, muito bom. né? E botaram Mulan e o namorado da Mulan, que eu não sei o nome dele. Não sabia que ela tinha namorado. E de Disney foi tudo. Isso, Ok. foi tudo. Teve muito personagem também de anime. Anime, na verdade, né? Mas, enfim, de anime japonês. E eu acho que os imbatíveis aqui são muito personagens do X-Men. Botaram Ciclope e Gambit de X-Men Evolution. E uma outra pessoa também colocou Gambit do X-Men. Cara, a minha referência de X-Men é muito mais o filme do que o desenho. O meu, os dois. Eu não assistia, porque passava, acho que na Angélica, era na Globo. Passava. E eu via SBT. Não, eu assistia e eu era vampira. Você era a vampira? Eu era a A vampira. sua identidade secreta. Era a minha identidade secreta. Porque, primeiro que ela era muito legal. Ela era muito, tipo, jovial e aventureira e dangerous. Ela tinha essa linha. E segundo, que eu beijei muito tarde. E ela... Bom, era tocando também, não era só beijo, mas o nome dela era vampira porque ela beijando, ela sugava a energia da pessoa. Que lindo. Até a pessoa morrer. E ela não conseguia se controlar. E eu me identificava com isso. O fato de eu não beijar, eu ficava... Eu e ela A primeira não vez que beijamos. você beijou, você sugou a pessoa inteira e acabou com a energia dela? Eu acho que eu continuo fazendo isso até hoje, é louca. Eu acho que a primeira, a última, acho que a gente tá trabalhando com sugar energias. Entendi. De um lado positivo, sabe? Aquela energia boa, aquela energia gostosa, a gente traz pra gente. Aquela troca de energia, de sintonia. Tá, né? então é uma troca de energia, não é uma vampira que vai sugar tudo pra si. A minha energia eu acho que continua aqui. Eu acho que eu sugo mais. Enfim, desenho! Desenhos, vamos lá, continuando com anime. Trunks do Futuro, de Dragon Ball Z. Teve mais um de Disney que eu esqueci. Shell, do Caminho para Eldorado. Nossa, É uma personagem feminina, bem padrão, bem feminina Disney, padrão Disney. Cadê? Que mais de anime? Colocaram também Kovu. Não, mas também é da Disney. É aquele leãozinho, filho do Scar. Ele é mais bonito que o Simba. Acho que é Kovu o nome dele, né? Eu não sabia que ele tinha filho. Colocaram aqui e eu acabei esquecendo. Não sabia que ele tinha filho, não. Ikki de Fênix, do Cavaleiros do Zodíaco. Nunca vi. E colocaram também o Shun de Andrômeda, de Cavaleiros do Zodíaco. Grande diferença entre eles dois. O Shun é um personagem mais feminino e o Ikki é um personagem que é mais masculino, assim, mais velho. Ok. Mas os dois realmente são muito... Eu gosto muito do traço do anime, assim. Tipo, acho muito bonito, aqueles olhões. Eu não assistia muito anime, acho que meu irmão assistia mais, ele lia mangá, essas coisas todas. E Cavaleiros do Zodíaco, especificamente, minha mãe proibia a gente assistir. Caramba. Porque ela dizia que era muito violento. Eu, por exemplo, não sei nem qual é o canal que passava. Não era... Manchete. Manchete. Era Manchete. Passava Cavaleiros do Zodíaco Não sei nem qual e que é Sailor Moon. Manchete. Eu via muito Sailor Moon. Mas Sailor Moon não tinha grandes referências masculinas de Entendi. crush. Só tinha o Tuxedo Mask, mas eu achava ele um chato. Entendi. Colocaram também Gohan, de Dragon Ball. Ryoko,
Não sei. Um outro personagem aqui que é de Naruto, o nome dele, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas é Sasuke, não sei. É bonito, ele tem cabelo preto, assim, tem uma faixa na cabeça. Bonito. Que mais? Já falei do Dragon Ball. Tá. Aí agora outros personagens, né, de desenho. Hank da Caverna do Dragão. Lembra? Um loiro de sim, roupa não. verde. Hank, né? Hank da Caverna do Dragão. Eu era de cabelo cacheado. Eu era muita gente, né? Pois é. Você tá Como é que era o vendo? nome dela, meu Deus? Ai, não sei. Esqueci. Mas eu era ela. Jack Frost. Quem? Jack Frost eu também não conhecia. Eu pesquisei. Ele é meio... ele é branco, tem um cabelo branco. Entendi. É um senhor de idade. É um senhor de idade, não. É um personagem que eu não sei... Eu acho que o nome do filme é Jack Frost. Mas ele é bonito, assim. Tem uma coisa assim meio de... Tô mostrando aqui pra Raquel, gente, a foto dele. Tá vendo? Ele tem... Aliás, essa foto é meio emo. Tem um capuz, assim, nessa foto que a gente tá vendo. Ele é bonito. Não é minha pegada. Tigra de Thundercats, Noturno e Vegeta, né? Também do X-Men, não é? Ou não? Tô falando besteira. Ai, não sei, do X-Men. Não, é Dragon Ball. Nossa, viajei agora. Dragon Ball. E aí botaram, né? Tipo, aí já não são mais desenhos. Mas botaram os Power Rangers, não especificaram qual. Todos. E isso me lembrou... Eu não gostava do azul. Isso me lembrou o Billy. Isso, Meu quer Deus, dizer, né? você lembra do nome. Não, eu tô falando da primeira geração de Power Rangers. Tô falando da primeira Billy, também. Jason, Kimberly, lembro tudo, porque eu era muito fã. Gente. E isso me lembrou... A única que eu lembro é a Kimberly, mas continua. Que eu tinha muito crush no Jason, que era o vermelho. Eu sempre tive um calacramento com a cor vermelha, tudo pra mim é vermelho. E o Power Ranger vermelho me chamava muita atenção. Mas era engraçado porque na época... Eu sempre fui uma criança viada, assim, desde que eu me entendo por gente, eu tenho crush, né, tipo, em Tarzan, como eu falei aqui. E eu achava o Jason muito bonito, mas engraçado que na época eu brincava com os meus amigos de Power Ranger e eu era o Jason. E na minha brincadeira, eu amava a Kimberly, a atriz que fazia Kimberly, eu tinha crush nela. Agora, isso me veio na cabeça agora, que eu acho que ela foi a minha única crush. Olha. Hétero, feminina. Eu achava ela a mulher mais linda do mundo na época. Então, a atriz que fez a Kimberly... Amy Jo Johnson. Ela fez uma série chamada Felicity. Sim, que passava na eu Sony, lembro. E depois chegou a passar no SBT. Eu lembro. E tem um episódio que tá tendo uma festa fantasia. E ela vai de Power Ranger. Que maneiro! Ai, vou procurar depois essa cena. Procura essa cena, é eu adoro quando legal. tem esses... Como é que se fala? Crossover, não sei. Isso. Acho muito legal. E ela fez, então... Eu não gostava do personagem dela na Felicity, eu achava ela uma chata. Mas eu lembro muito bem disso. Eu era a Amarela. A Trini. Ela faleceu, você sabe, né? A atriz. Não sabia. Ela faleceu, assim, pouco tempo depois da série, novinha, num acidente de carro. Gente, eu não sabia. Tadinho. E há pouco tempo morreu o Verde, né? Isso eu sabia. O David... Esqueci o dele. Eu sabia. Dele. Eu assistia Power Rangers. Na verdade, faz pouquíssimo tempo eu tava no metrô e tocou aquele bip. Cara, eu fiquei, meu Deus, não creio. Todo mundo ficou olhando assim, procurando, sabe? Tipo, todos conectados, tipo, cara, esse Power Ranger. E me veio logo na cabeça, na escuta, Zordon. Exato! É a primeira coisa que me veio à cabeça. É muito louco. E eu lembro de brincar de Power Ranger. Lembro também que meu irmão tinha os bonecos e a cabeça virava. Eu tinha todos. Tem até hoje guardado. Amava. Eu não tinha os bonecos. Mas voltando ao lance, porque Power Ranger é humano, né? Não é desenho. Então, a gente já saiu um pouco do desenho. O que eu ia falar em relação, voltando ao X-Men, é que muda um pouco também o desenho pro filme. Porque, por exemplo, o Wolverine, no desenho... Ok, eu acho que... Por exemplo, ninguém respondeu Wolverine quando as pessoas responderam X-Men. Responderam os personagens específicos. Eu achei até curioso ninguém ter respondido Ciclope. Eu acho que era Ciclope. O que pegava a ruiva, que eu também não sei o nome. Enfim. E aí...
ninguém era afim do Wolverine. Já no filme, era tipo, gente, Hugh Jackman. pelo amor de Deus, né? Quem não era afim do Wolverine? E tu sabe, só um negócio que não tem nada a ver com crush em desenho, mas aquele desenho que eu dublei, Recursos Humanos, que é o spin-off do Big Mouth, o meu personagem, quem dubla ele no original... Quem dubla não, quem faz a voz original dele é o Hugh Jackman. Nossa! Tirei onda, né? Você é o nosso Wolverine brasileiro. Eu sou o Wolverine... Não, não sou. Esse é o Wolverine brasileiro, é o Isaac, que já faleceu, inclusive, que era a voz do Hugh Jackman. Nossa, quantas vezes faleceu, hein? Pois a gente é. tá aqui... Só falando de falecimento. Mas então, vamos voltar aos outros personagens. Aí colocaram assim, pai do Bob. Quem respondeu isso eu conheço. Pai é um amigo do meu. Bob? E o pai do Bob a quem ele está se referindo é do Fantástico Mundo de Bob. Nossa. Que era um desenho que eu amava quando eu era criança. Sim. Amava. SBT. E o eu pai do assistia. Bob tinha um lance no desenho que o pai do Bob aparecia enquanto desenho ali, né? Fazia parte daquela família. Só que ao final dos episódios tinha um ator que Nossa, eu não era o lembro pai do disso. Bob, que era o pai do Bob. Então assim, Não era um lembro. personagem que ele era tanto ator mesmo, aparecia de carne e osso, conversando com o Bob desenho no final dos episódios, sempre terminava com eles dois. E durante o episódio ele era um desenho. Então eu não sei se essa pessoa, né, o meu amigo, se ele se referiu ao pai do Bob ator ou ao desenho. Gente. E o pai do Bob, ele é um dos jurados do, acho que é American Got Talent, eu não sei. Sim. Hoje em dia O ele careca. é o careca. Sei quem é. Acho que o nome dele é Howie, É. alguma coisa assim. Então eu não sei a quem ele se refere. Eu Nossa. acho que foi ao ator. O Mundo de Bob, eu lembro de um episódio específico que o Bob, ele tinha que fazer uma prova de geometria e ele era péssimo na prova. E quando ele ia para a escola, tinha uma espécie de guarda de trânsito que parava, né, para as crianças passarem e atravessarem. E esse cara ajuda ele na prova, ensinando as formas geométricas com uma música. Então ele fica aprendendo com aquela Não lembro desse música episódio. e tal. Era, tipo, super alegre o episódio. E o cara morre. O cara do... Outro morto nesse podcast? Pois é. O cara, ele morre. Eu não lembro que motivo. Acho que ele vai atravessar a rua. Meu Deus, Não, gente. o Bob vai atravessar a rua e alguém conta pra ele, né, que aquele cara não tá mais ali. E ele faz a prova, lembrando da música. Tadinho. E no final, toca a música assim e a câmera vai subindo, sabe? Como se fosse da nuvem. Foi e homenagem o cara... a alguém, isso, com certeza. Do desenho e tal. Exato. E é um episódio que me Te marcou, marcou. assim. Muito sempre louco. esses programas infantis eu assisti muito, tipo Castelo Rá-Tim-Bum, vários desenhos, enfim, e série pra criança. Sempre tem um episódio que fala de morte. No Castelo Rá-Tim-Bum tem um episódio que eles cuidam de uma passarinha e aí a passarinha acaba morrendo, eles pegam uma passarinha machucada e tudo, a passarinha morre. Sempre tem. Mas tudo isso só pra dizer que, enfim, deve ter sido homenagem a alguém, com sei certeza, lá. com certeza. Continuando falando do Fantástico Mundo de Bob, teve uma outra pessoa aqui, uma amiga minha. Ela respondeu que ela tinha crush no Derek, que era o irmão do Bob. Eu não Lembra do lembro. Derek? Não. O Derek, ele Não lembrava que tinha irmão. ele era aquele irmão assim, atentado, levado, sacaneava o Bob. Era o Bob, o Derek e a Kelly. Faziam bullying. A Kelly era Nossa. a mais descolada, assim, Não adolescente, toda meio, não rebelde, mas ela era meio assim, blasé, meio louquinha. E o Derek era o que sacaneava o Bob. Ele tinha um rabinho de cavalo, uma camisa azul. Nossa, não lembro mesmo. E essa mesma amiga, ela respondeu também, Tíbio e Perônio, do Castelo Rá-Tim-Bum. Gente, nossa. Tíbio e Perônio, lembra deles, né? Sim, São sim. gêmeos e cientistas e tal. Nossa. Né? Cada um com seus crushes, mas talvez essa minha amiga seja meio E sapiosexual. também não é desenho. Não é desenho, exatamente. Exato. A gente já foi pra um outro patamar. Tipo, Perônio, né? Castelo Rá-Tim-Bum, que, enfim, eles ensinavam as crianças a fazer experiência e tudo, então tem uma coisa que talvez é mais de inteligência, assim, que chamava a atenção da minha amiga. A melhor... Sapiosexual. A melhor resposta pra mim foi do meu próprio namorado. Puxando saco. Porque ele disse que ele tinha crush no Bob da família Dinossauro. Eu acho compreensível.
Gente, é um dinossauro. E daí a gente tá falando aqui de leão. Escamas, A gente tá tem escamas, falando... pele, aquela pele verde, uma coisa. Gente, mas ele usava. Rabo, Ele era popular. chifre. Ele era popular. Que chifre, gente? Ele não tinha chifre? Tinha uns negócios assim na cabeça. Tá, ele tinha... Mas assim, o cara. Porque ele era um cara. Sim. Ele não era um dinossauro. Não. Ele Ele não, era um mas aí é que tá. Ele era um dinossauro no mundo de dinossauros. Uhum. Então você tem que se colocar na pele do De um dinossauro. Exatamente. E ele, como dinossauro, ele era o quê? Ele usava uma jaqueta de esporte. Ele era popular, eu acho, na escola. Era no ensino popular. médio. Então, assim, nos anos 90, bombava popular. Bombava. Se Família Dinossauro fosse uma sitcom americana e tal, normalzinha, Sim. ele seria aquele cara o pegador da escola, Sim, não sei o futebol quê, americano. que sai com a líder de torcida. Exato. Tá. E que tem uma feia, que ela só feia porque ela usa óculos e usa aparelho, e se ela tirar ela vai ficar linda. Uhum. Ai, Gente, anos 90. mas eu achei muito específico o Bob da Família Dinossauro. Eu falei, meu Deus, um Gente. dinossauro. Sim. E eu esqueci também de falar, quando a gente tava falando da Disney, também responderam Prenda e Pongo, dos 101 Dálmatas, que são os pais dos 101 Dálmatas, o casal de Nossa, cachorro. Não lembro. Tinha um crush neles dois, e a duquesa do filme Aristogatas, que é um gato. Foi a mesma pessoa que respondeu isso. Então, Zoofilia. né? O Simba, Esse é bem... o crush do Simba, do leão. Mas, gente... Mas é isso, foi o que você falou então. Não é a figura animal, né? É o É. que a essência do personagem que mexe com a cabeça das crianças e dos adolescentes. Isso é bastante interessante. Bastante interessante. Eu acabei achando um BuzzFeed Sobre isso? de desenho animado, 16 Ó, personagens. Lion dos Thundercats. de desenho Nossa, animado. eu esqueci dele, com certeza. Tinha o Lion do Thundercat. Ó, o Aladdin. O Aladdin em mais segundo uma lugar, vez. segundo o BuzzFeed. É. Shiryu, o Shiryu dos Shiryu. Cavaleiros do Zodíaco, ele era o meu cavaleiro preferido. O Shiryu do Dragão. Ele representava um signo? Qual signo? Tem Não, signo? não. Ah, Não, tem. aquela Os que Cavaleiros do não entende Zodíaco, mesmo. sim. Mas Ele não fazia esses parte. principais são das constelações. Então ele é da constelação do Dragão, o Shiryu. Das Ah. constelações que não são do Zodíaco. Não entendo. Ó, o Gohan de Dragon Ball responderam na minha caixinha. Ok. A Tomoyo do Sakura Card Captors, verdade. Gente, o pessoal gosta de uma coisa... Verdade. Anime. né? Anime, Gambit de X-Men, muita gente respondeu no meu. Por quê? Vampira. Ou acho que o pessoal era vampira, no caso. Tipo eu. Peter Parker, Era Homem-Aranha. Mas, gente, Não. não. Sailor Sailor Moon, mas aí estão falando da Sailor Mart, que é talvez a mais Fiquei na crushzuda. mesma. Carmen Sandiego. Nossa, pra mim é uma senhora. A Carmen Sandiego, eu acho que é isso, ó, rainha do carão, toda misteriosa. Eu acho que é o mistério que envolve ela e que também dá um charme. Lila de Futurama. Eu não via Futurama, eu era mais O Simpson. traço de Futurama eu acho que não tem nada de crush. É. Que é meio uma coisa meio Simpson, talvez. E o Guiô, Maximilian Pegasus. Não. Não curtia. Jane Lane, de Daria, não sei que desenho Não é esse. conheço, mas parece estilosa. Yu Yu Hakusho tinha o bad boy irresistível, o Yuzuki. Bad boy, né? O pessoal curte um bad Não, boy. e olha esse desenho dele, com a perna aberta, uma coisa Sim. meio... Me lembra uma coisa RBD. Até em Cavalo de Fogo tinha um possível crush, para quem soubesse olhar. O Dorin. Nossa, Gente, não lembro. E ele é criança, né? Assim. Mas a gente também era, né? Sim, mas você tá percebendo que os personagens em quem a gente tinha crush e as pessoas na minha caixinha de pergunta responderam são adultos? Sim. Ter crush em outra criança eu acho meio esquisito. Eu era ela. A Diana, da Caverna do Dragão. Eu era Sim. ela. Eu Sim. era a Diana. Freakazoid, Gente, não. eu tinha um crush no Freakazoid. Pelo amor de Deus. Por conta do quê? Do dublador. Eu acho que o meu pega a Guilherme voz. Briggs. A voz pega. Gente, eu É o Guilherme Briggs. amava Briggs. Freakazoid. É. Eu tinha um crush no Não, o Freakazoid. desenho era maravilhoso, mas crush no É personagem... o último. Não. É o último. É. Eu gostei muito desse tema. Eu achei muito interessante essas... Por mais que a gente não seja do desenho, né? Crush no personagem. E assim, hoje em dia, pra terminar aqui, né? Hoje em dia, você tem crush não em desenho, porque você falou que não via desenho nem antes, quanto mais hoje. Mas, alargando o tema,
Personagem em geral, de série, aí pouco importa se é ator, se é anime, se, enfim, animação. Polêmico. Um personagem pra você dizer que você tem crush nele. Nossa, vários, mas eu não consigo pensar Cita em nada um, então. agora. Nem que seja o mais, mas um aleatório. Ai, gente. Difícil, né? Fala aí o teu enquanto eu vou pensando. Aquele, né? Você joguei pra você, porque você que é a Filha da pessoa das mãe. séries. Eu sou Mais um libriano. motivo. Eu sou libriano, eu não consigo me decidir. Já sei. Influenciada, porque ontem terminei uma série, na verdade comecei ontem e terminei ontem, porque eu sou dessas. Eu vi uma série que tinha vários atores, assim, que me marcaram em alguma série em vários momentos da minha vida. E um desses atores, que por sinal ele estava com o mesmo nome do personagem, quando ele apareceu, ele já tá assim mais velho, e eu fiquei, gente, eu era muito apaixonadinha por esse cara. E eu assistindo ontem, eu ainda sou apaixonadinha por esse cara. Que é o Seth, do The O.C. Gente, é aquela coisa meio nerd, meio magrinho, eu amo um falso magro. Eu sei. Falso magro. E essa coisa nerd também me chama o cabelo atenção. cacheadinho. E a série que eu tava vendo ontem, que é muito boa, ela é da Star Plus. E o nome é péssimo em português, que é A Nova Vida de Toby, que não é um cachorro, por incrível que pareça, que esse nome é péssimo. Mas é uma série muito, muito, muito boa. Se não me engano, o nome em inglês é Fishman is in Trouble. Então, minha dica de série fica... Fishman is in Trouble. Is in Trouble. Ou is in Trouble, in Trouble. Alguma coisa assim. É muito, muito boa. É curtinha, são 8 episódios só. E ele tá nessa série. Ele não é o principal. Só que ele é meio galãzinho, assim. E mais velho. Então eu fiquei, gente, a pegada dele galãzinho mais velho. Então vou colocar The O.C., porque The O.C. me marcou. E essa coisa do nerd, eu curtia. Também tinha Diego, do Rebelde. Beijo. Hoje eu não gosto do ator, porque, né, ele é anti-vax. Então, é verdade. Difícil. Eu tenho 2 aqui pra dizer. Um é o personagem Christian, de Moulin Rouge, o Ewan McGregor. Eu amo Moulin Rouge, eu amo esse filme. E esse personagem é um personagem que eu tenho crush nele. É um personagem que, se eu fosse ator de musical, eu gostaria de interpretar o Christian do Moulin Rouge. Então eu gosto de tudo ali nele. E vou citar um aqui que era o meu crush na minha adolescência, quando eu via as novelas mexicanas do SBT, que eu amo, que é o ator chamado Fernando Colunga, e ele era o galã dos anos 90. É o ator. É verdade, é o ator, então. Porque se for falar de ator, Caio Blá, verdade. Não, então esquece Fernando Colunga, porque os personagens dele eram uns babacas, os galãs de novelas mexicanas são toscos. Então eu tô falando, eu vou ficar com o Christian. Diego. Eu vou ficar com o Christian. Porque ele era um babaca, mas aí eu era Roberto, entendeu? Então... Eu fico com o Christian porque eu sei que é o Ewan McGregor, mas eu não conheço nada do Ewan McGregor, tipo, como pessoa, não sei as opiniões dele, mas o personagem Christian eu gosto. Ele é romântico, ele é um escritor, tem aquela coisa meio de escritor fracassado e que se apaixona pela prostituta, então eu gosto muito dele. Eu adoro histórias de prostitutas. Bom, né, é horrível dizer isso, mas assim, não horrível no sentido de que eu gosto das histórias que são romantizadas, né, na literatura, no cinema e tal. Mas, então o Christian, ele me chama a atenção por várias coisas. E também tem o lance dele ser inglês e ele vai morar em Paris, então tem também essa coisa que você falou da Bela e a Fera, de se passar na França. São várias questões que me familiarizam com o Moulin Rouge. E, enfim, o meu crush no Christian acaba sendo eu acabo focando nele todos os meus outros interesses que estão ali em jogo. Falei bonito, hein? Falou, nossa. Então, é isso. Vamos ficar por aqui. Eu acho que a gente já falou bastante sobre esse tema. E... pense aí vocês, qual desenho vocês tinham alguma atração, ou qual crush de vocês.
E deixa aí suas redes sociais. Sim, as Eu minhas, não tenho né? nenhuma. Porque a sua você não tem. É. Gente, então, eu tô super ativo nas redes. O meu Instagram é @DanielBartolomeu com TH. O meu TikTok, que agora eu tô no TikTok, mas no TikTok eu foco mais Dançando? em... Não, eu ensino Ai. nomes dos Pokémon em francês. Aí, São desenho. muito interessantes. Eu tô numa fase muito de Pokémon. E tô ensinando o nome deles em francês e, enfim, dou uma pincelada às vezes em algum pontinho da língua, de pronúncia, de gramática, mas tudo através de Pokémon. E eu não sei o meu nome no TikTok. Eu acho que é Daniel Bartolomeu com TH7, talvez. Ok. Enfim, no segundo episódio eu divulgo mais certinho, mas é isso. Voltamos então num próximo episódio, para um próximo Petit Gâteau, uma próxima sobremesinha, que é como a gente, né? Como é que é o Petit Gâteau? Ele é Durinho por fora e cremosinho por dentro. Porque a gente é gostoso. E a gente tem essa casca meio grossa pro lado de fora, né? A gente tem esse ar meio, às vezes, de antipático, mas por dentro a gente não é nada super disso. legal. Tá. Então tá, gente. Um beijo Beijo. E até mais. Até.